Olá pessoal, vamos então dar sequência à nossa aula, segundo bloco da aula de hoje. Estamos falando aí dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. No finalzinho da última aula eu trouxe uma discussão a respeito da transfusão sanguínea, porque nós falávamos lá do universalismo e do relativismo cultural. Estão lembrados? Bem, a corrente universalista ela entende que direito humano é algo absoluto e que, tendo em vista a autoaplicabilidade dos direitos humanos, não importa a cultura ou, na verdade, a cultura ela não pode ser suscitada para fins de submissão de qualquer direito humano, para fins de bloqueamento de qualquer direito humano. Em contrapartida, a corrente relativista assevera que os direitos humanos, os direitos humanos devem ser lidos consoante determinada cultura e não ignorando as particularidades regionais de cada país ou de cada comunidade. E aí eu trouxe para nós a questão dos testemunhos de Jeová, daqueles que professam a fé de testemunho de Jeová, e a questão da transfusão sanguínea. E duas perguntinhas nos nortearam ou nos deixaram mais atentos para vocês voltarem para esse segundo bloco. Quais foram as duas perguntinhas? Bem, se há tratamento alternativo para a altura, de substituir a transfusão sanguínea, e se na verdade o que deve fazer o médico quando da chegada de um paciente precisando de uma transfusão sanguínea, quando esse paciente tem lá a certificação na sua identificação de que ele professa a fé de testemunho de Jeová e que a transfusão sanguínea ela não está autorizada. Bem, doutores, diversos estudos já foram feitos e hoje a própria comunidade de testemunho de Jeová, na outra turma eu tenho um aluno que professava essa fé, então ele pôde, quando da minha abordagem, transparecer para a turma vários tratamentos alternativos à transfusão sanguínea, que segundo ele seriam aí tão efetivos quanto ou, que na pior das hipóteses, chegariam aí próximo do que se espera. Bem, data vênia, respeitosamente ao colega, a transfusão sanguínea no que pese diversos outros tratamentos, quando é necessário, a reintegração sanguínea sem dúvida, ao nosso ver, o meio mais eficaz para resguardar a vida da pessoa humana. Bem, dito isso, deixo expresso que existem sim tratamentos alternativos, mas que talvez nem todos os hospitais estejam aptos ou treinados a amparar situações como a que nos pomos a enfrentar. Bem, nisso, a pergunta que nos norteia agora, ou o verbete que temos que enfrentar agora, é com relação ao fato do médico, a conduta do médico. Hugo, é muito simples, o médico fez um juramento de defender a vida, ele tem que fazer a transfusão sanguínea independentemente da vontade. Não é assim, tá? Não é assim. Se você pensou dessa maneira, você está equivocado, porque o médico ele não vai ferir o juramento dele de proteger a vida se ele não realizar essa transfusão sanguínea. Veja-se que a Constituição Federal assevera ser livre a liberdade de consciência e de crença, e que essa pessoa pode amargar uma consequência espiritual que eu digo, incompatibilidade da vida pós transfusão sanguínea com aquilo que a pessoa tinha por princípio. Ela pode amargar algo muito sério, algo que não vá florear a sua dignidade como se espera. Lá no início do nosso curso, eu falei que o que se busca é o direito à vida com dignidade e não somente o direito à vida. Então, nesse aspecto, temos que ter tato, temos que ter sensibilidade com essas questões, sim. Mas vamos lá, vamos imaginar que vocês, então, são médicos, chega uma pessoa acidentada e vocês têm que decidir se farão ou não a transfusão sanguínea nessa pessoa. Bem, primeira coisa, identificação.
vocês vão até a carteira funcional dessa pessoa, a carteira de identificação dessa pessoa. Se lá há uma identificação como professante da fé, de testemunho de Jeová, e há um bloqueamento, quer dizer, há uma ordem negativa para a realização da transfusão sanguínea. Nesse caso, sendo a pessoa maior e capaz, o médico não pode realizar a transfusão sanguínea. Por que o médico não pode? Porque é preceito constitucional a liberdade de consciência e de crença. E aí, veja-se, fazendo aqui uma comparação, não há obrigatoriedade de tratamento médico, ou ninguém pode ser compelido ao tratamento médico. Imaginemos alguém que tenha câncer. Essa pessoa ela faz quimioterapia, ela faz radioterapia, se ela quiser. Bem, se ela optar em ficar em casa e não se submeter aos tratamentos, não há norma que obrigue, não há lei que obrigue, de certa sorte, a transfusão sanguínea. Não há lei que obrigue a pessoa a se submeter à transfusão sanguínea. Então, se ela já deixa, entre aspas, tá, um testamento, tá, ou uma ordem ali na sua carteira de que ela não autoriza o procedimento, ela não autoriza a transfusão sanguínea, nem mesmo a ordem de familiares pode suprir aquela ordem pretérita asseverada pela pessoa acidentada. Bem, agora a outra pergunta que você médico tem que fazer é se essa pessoa ela é ou não maior de idade. Por quê? Bem, imaginemos a seguinte hipótese. Chega uma criança acidentada no hospital necessitando de sangue ou necessitando de uma transfusão sanguínea, melhor dizendo, para o resguardo da sua vida. Junto com a criança, chegam os familiares e deixam expresso: olha, nós professamos a fé de testemunho de Jeová e nós não autorizamos a transfusão sanguínea. Veja-se que nesse caso, quando a criança é menor de idade, nem sequer se tem a certeza de que quando essa criança atingir a maioridade, essa criança irá professar a fé de testemunho de Jeová, ou ainda que mesmo que seja filho de uma família com supracitada crença, essa criança goste, essa criança viva espiritualmente essa crença. Então, em sendo menor de idade, deve o médico ignorar a ordem familiar e realizar a conduta e realizar o procedimento e realizar a transfusão sanguínea para salvaguardar a vida dessa criança. Tenho certeza que vocês não têm dúvida, mas só para a gente aprimorar o debate, toda e qualquer conduta diversa do médico, dessas que eu mencionei, enseja responsabilidade principalmente de natureza civil. Ele poderá responder por indenização, caso ele realize um procedimento em pessoa que não autorizou, em pessoa que professa a fé e deixou expresso que não estava autorizada a transfusão sanguínea. Então ele poderá responder por indenização, ele poderá responder perante o Conselho de Ética e ainda, no caso da criança, se ele não o fizer, de certa sorte, ele pode, indene de dúvidas, responder também perante o Conselho de Ética de Medicina. Só que o que nós temos, o Conselho de Classe de Medicina, perdão, o que nós temos aqui que discutir não é só isso. Aqui nós temos que discutir a vontade legal. A vontade legal em que sentido? Eu lembro que quando eu estava na graduação, não é minha praia, mas eu fiz questão de ler uma obra de cada disciplina. Então eu li uma obra de Direito Civil, salvo melhor juízo, Direito Civil 1, era a primeira obra de Direito Civil que eu li, do Nelson Rosenwald e do Cristiano Chaves, tá? Uma obra, inclusive, muito indicada para provas hoje em dia. E lá, os renomados autores, fazendo um enfrentamento dessa questão da responsabilidade civil, quando da transfusão sanguínea em pessoas que professam a fé de testemunho de Jeová, os autores indicaram um caminho até um pouco, digamos, confuso, mas que, ao meu ver, ele é de forma latente e incisiva. É o famoso que os olhos não veem, o coração não sente.
com redobradas vênias, com todo o respeito à questão religiosa, à questão dogmática, a questão até reflexiva que envolve os preceitos e dogmas religiosos, né, de qualquer religião, em especial aí a questão dos testemunhos de Jeová. Se o médico se põe em determinada situação em que se vê de difícil realização ou de impossível realização pela ordem negativa de não autorização para a transfusão sanguínea, esse médico, a rigor, poderia simplesmente fazer a transfusão sanguínea e não contar, e não falar que fez, principalmente no caso da criança. Veja-se que ele tem a obrigação de fazer, mesmo que a família indique que não, ele faz a transfusão sanguínea na criança e ele diz para a família que não fez, ele diz para a família que essa criança se recuperou por meio de tratamentos alternativos, enfim, o que ele vai falar lá, ele vai ter mais lábia do que eu para poder subsidiar o porquê da melhora dessa criança. Mas enfim, nesse aspecto, eu acho que inclusive, sob a vertente utilitarista já mencionada no bloco anterior, de se ver o maior número de pessoas felizes, eu acredito que essa seria a saída mais razoável, inclusive, mormente, quando crianças estiverem envolvidas. Não há necessidade de o médico contar à família, trazendo ali um sofrimento religioso para aquele contexto, que o procedimento foi feito. Basta que ele faça o procedimento, salvaguarde a vida dessa criança. Depois que essa criança atingir a maioridade, ela vai poder decidir se sim ou se não para eventual transfusão sanguínea. Tranquilo? Perfeito até aí? Mas por quê? Nós entramos nessa discussão de universalismo e relativismo cultural por conta do princípio da especialidade ou por conta do critério da especialidade. Por quê? Porque a questão indígena, a cerimônia indígena, a crença indígena, que é toda voltada o dia a dia indígena, é todo voltado à sua religiosidade, né? A minha pergunta é, incide também o disposto no artigo 208 do Código Penal quando se trata de indígena? Veja-se que não. Isso é cantinho de livro, isso cai muito em prova com pegadinha. Nós temos norma específica lá no Estatuto do Índio, salvo engano, Lei 6001, eu não vou lembrar agora o artigo porque eu não anotei aqui, mas nós temos lá, vai estar lá entre os 58, 60, 59, algo assim, mas nós temos lá a previsão específica de tipificação quando a vítima é índio. Então lá nós temos o vilipêndio à cerimônia indígena, tá certo? Nós temos lá o escarnecimento de cerimônia indígena. Então lá no Estatuto do Índio nós temos norma especial. Então se a conduta perpetrada, contra cerimônia indígena ou contra líder religioso indígena, nós temos que fazer a tipificação adequada, a tipificação especial. E a tipificação especial, os doutores e doutoras vão encontrar ela lá no Estatuto do Índio, Lei 6001 de 73. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Agora, fechamos os crimes contra o sentimento religioso, ou melhor, o crime contra o sentimento religioso, e adentramos aos crimes contra o respeito aos mortos. Para a gente falar de respeito aos mortos, eu trago para vocês uma palavrinha. Quando a gente estuda os crimes contra o respeito aos mortos, nós temos que lembrar da palavra memória. A palavra memória subsidia, constitucionalmente falando, o respeito que se tem com a pessoa falecida e o sentimento da sua memória. O sentimento da sua memória que envolve não só a honra da pessoa falecida, porque a pessoa, ainda que morra, ela continua sendo dotada de honra. Ela não tem mais honra subjetiva, quer dizer, não é possível aferir, ao menos juridicamente, o que essa pessoa pensa a respeito dela mesma. Mas a honra objetiva, quer dizer, o que a coletividade pensa dessa pessoa, de certa sorte, isso continua a perpetuar, mesmo após o óbito. Então, a palavra que nós temos que lembrar quando a gente fala dos crimes contra o respeito aos mortos é a palavra memória. A palavra memória indica um respeito do legislador, um respeito da República Federativa do Brasil, tanto com a pessoa que faleceu, quanto
com os seus, com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que guardam ali sentimentos por aquela pessoa que faleceu. Então vamos lá. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Nós temos aí a detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. No parágrafo único, nós temos a exemplo também do artigo 208, uma majorante de 1/3, né, na pena em caso de violência, bem como a pena correspondente à violência, tá? Se da violência resulta lesão, nós vamos lá no artigo 129 buscar uma congruência de pena. Muito importante falar que se trata também de ação penal pública incondicionada, quer dizer, não exige-se representação do ofendido, pouco importa a vontade dos familiares do falecido. Se houve notícia do fato, o Ministério Público toma a providência, independentemente da vontade de quem quer que seja. Veja-se que trata-se de um delito de congruência ou de competência inaugural dos juizados especiais, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos, sendo possível, inclusive, a congruência de benefícios, a exemplo da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Contudo, é muito importante que se verifique que, no caso de uma lesão grave, por exemplo, a pena vai superar 2 anos. E aí, se a pena máxima supera 2 anos, nós vamos ter um deslocamento de competência para as varas criminais. Nós vamos sair aí das varas criminais dos juizados especiais. Tá? Então, tenha atenção na questão da competência, porque se houver cumulação com violência, principalmente se da violência resultar lesão de natureza grave ou gravíssima, tá? Isso aí vai ser deslocado para as varas criminais e não vai ser mais de competência das varas criminais dos juizados especiais. Bacana, maneiro? Tranquilo? Então vamos lá, para a gente dar sequência. Sem mais pestanejar, quando eu digo enterro deve ser entendido como o caminho que se segue do local onde se começa uma homenagem até o local de efetivo sepultamento, quer dizer, do local onde não mais o corpo será retirado. Em congruência, cerimônia funerária abrange toda e qualquer cerimônia típica da prestação de homenagem ao defunto. Então, toda e qualquer cerimônia inclui também o momento de cremação, inclui a reunião em qualquer lugar que seja, tá? Em qualquer lugar que seja, para prestar homenagens ao defunto. Veja que em cidades pequenas é extremamente comum, tá, que as homenagens sejam prestadas antes do efetivo enterro, né? Nós temos aí o chamado velório. É extremamente comum que o velório seja verificado nas casas do pai de família, né? Então, em regra, nas casas do pai da família ou do mais velho da família, em regra, recebe o sepultamento dos filhos ou das filhas, mesmo que esse pai já tenha vindo a falecer. Então, nós temos uma cultura em cidades pequenas, inclusive é muito bonito. Não sei se os doutores e doutoras já tiveram a oportunidade em cidades realmente pequenas, que quando se passa um enterro, então quando sai esse defunto acompanhado das pessoas que estão ali para prestar homenagem da casa do pai até o cemitério, todos os comércios baixam a porta em sinal de respeito, tá? Em sinal de respeito, e isso aí, novamente, eu lhes digo que a objetividade jurídica tutela a memória dos mortos, a memória aos mortos, tá? Respeita-se a dignidade da pessoa humana, tanto daquele que faleceu, que por mais que tenha falecido, guarda a honra objetiva, como das outras pessoas que ali prestam homenagem. Note-se que o verbo nuclear impedir ou perturbar, o raciocínio é bem semelhante ao feito no dispositivo anterior. Quer dizer, impedir é obstar o início, é impedir que inicie qualquer ato. Perturbar exige-se que o ato já tenha se iniciado e o agente vá ali trazer incongruências dentro do ato já iniciado. Bem, nesse sentido, temos aqui que destacar novamente que a cerimônia religiosa deve ser compreendido em sentido amplo.
trago aqui um julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia, para a gente encerrar esse bloquinho. Vou pedir a paciência só para a gente caminhar mais um pouco, mas trago aqui um julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia no seguinte sentido, né? A funerária ou o dono da funerária foi justamente o autor do delito. Então lá, no caso, posto a apuração, o dono da funerária foi até o enterro e começou a cobrar os valores que deveriam ter sido pagos para a montagem daquela cerimônia. E ali, não recebendo os valores da família, ele começa a gritar, a gesticular, a jogar as flores que ali estavam no chão e a ameaçar as pessoas de morte. Nesse caso, o tribunal, inclusive, aplicou uma pena um pouco mais severa, porque houve ali, né, o concurso com a ameaça, houve também violência, salvo melhor juízo, né, teve que a polícia militar ser acionada, mas um fato que chamou atenção é algo que dosou-se na pena por força do artigo 59 do Código Penal, que traz para nós as circunstâncias judiciais, e lá houve uma dosagem mais acirrada em face do agente. Por quê? Porque ele era justamente a pessoa contratada para dar paz, para trazer paz no momento de maior fragilidade. Então, o que se respeita aqui? A memória. O que se respeita aqui? O luto. O que se busca tutelar aqui? A dignidade humana. Porque todo ser humano é dotado de razão, mas a razão é complementada ou ela é em complementariedade perfeita pelo sentimento. O sentimento, ele está sujeito a levar o indivíduo aos seus maiores momentos de fragilidade. Então, nesse aspecto, fica aqui a indicação do julgado, depois eu compartilho com vocês, tá certo? Até a próxima aula, meus queridos. Bom feriado, bom descanso, juízo.